tradução, né? Eu não consegui fazer uma arte que eu queria, eu descobri que tinha uma arte exatamente no inglês, então eu coloquei uma guerra invisível. Uma guerra invisível. Na verdade, a gente está passando por tempos que tem muitas guerras visíveis, não é? Tem lá a guerra lá na região de Israel, Rússia, Ucrânia. E a vida é uma batalha, né? Vamos falar. Né? Se eu falar essa frase, a vida é uma batalha, se identifica com essa frase, só para eu saber. Sim? É uma batalha diária, né? Tem que matar um leão por dia. Mas existe uma guerra que é invisível, que ela é muito real. E a gente, de fato, tem que ter um posicionamento sobre essa guerra. A gente não pode ficar passivo, a gente não pode ficar distraído. E eu queria que a gente pensasse, meditasse um pouco sobre o que é essa guerra invisível. Mas, especialmente, uma guerra que está um inimigo, né? Dentro de uma guerra, você tem, não sei porquê, se é costume do nosso tempo aqui, mas tem tido muitos documentários sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, filmes, jogos, né? Então, essa semana, eu fui lá ver se tinha algum filme novo para assistir, lá no Netflix tinha, não é propaganda, mas tinha lá um outro filme, uma outra série, na verdade, sobre a Segunda Guerra Mundial. E é interessante quando você vê que cada guerra, né? Por exemplo, se você for ver lá, por que no Canadá eles falam inglês, não falam francês? Teve uma guerra, teve uma batalha, e o canhão dos ingleses era mais forte do que os franceses, então dizimou o outro lado, outra linha de defesa, né? Então, toda vez que alguém inventava uma arma nova, que alguém não estava preparado, né? Você sempre, não sei se você percebeu, a Primeira Guerra Mundial foi complicado, porque eles estavam acostumados a fazer guerra na Europa, né? Com sabres, com espada, né? Se encontravam lá, tinha... Depois, na época, Napoleão, mosquetes, até que eles foram para a Primeira Guerra Mundial, mandou o pessoal marchar, só que, de repente, eles estavam com metralhadora, estavam já com os primeiros tanques de guerra, e foi uma carnificina, né? Porque aumentou o poder daquelas armas. E nós temos que, então, ficar espertos. Se tem uma batalha, que tipo de arma que nós estamos tendo que enfrentar, né? Porque é importante, porque você pode estar pensando que às vezes você vai, sei lá, vai lutar contra uma metralhadora com uma faca, não dá, né? Você tem que saber que tipo de arma você está enfrentando e também tem que saber qual a estratégia que você tem que utilizar para cada arma. A Bíblia nos ensina, na verdade, que existem 3 inimigos da nossa alma, né? 3 inimigos que estão lutando contra nós. E esses 3 inimigos é o mundo, o diabo e a carne, né? O mundo, o diabo e a carne. Mas muitas vezes a gente toma iniciativas esquisitas e erradas para com esses inimigos. Então, o primeiro inimigo, que é o inimigo das nossas almas, o diabo, é o inimigo que intenta contra a nossa vida. Está escrito ali em João 10:10. Jesus disse: o ladrão vem senão para matar, para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o diabo, ele não é um rival de Deus, né? Ele não é sabe, tem o Palmeiras e o Corinthians, são rivais, né? Um joga contra o outro. Uma hora um ganha, né? Outra hora o outro que ganha, não é assim? Mas não é da mesma forma com Satanás. O mal, ele não é o oposto do bem. O mal, ele é a ausência do bem. Então, Satanás, ele se rebelou contra Deus. É como a luz e as trevas. As trevas não existem, ela é a ausência de luz. Então, o mal é a ausência do bem. É quando você se afasta de Deus. E assim é o diabo. Mas a Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas. E como o diabo, ele não está à altura de Deus, ele não pode fazer nada contra Deus, ele não pode acabar com Deus. Ele não pode matar Deus, ele não pode ferir a Deus. Então, o intento dele é prejudicar os filhos de Deus, é prejudicar a criação de Deus, é macular, estragar. Foi assim que ele fez quando o homem e a mulher estavam lá no paraíso, né? Vou deturpar a criação de Deus.
Então, ele é inimigo das nossas almas, porque ele se rebela contra a criação de Deus. Mas o diabo, na verdade, ele está derrotado, né? E ele não é o nosso maior problema que nós temos aqui. Tiago 7,4 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então, submetam-se a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É interessante que muitas vezes a gente toma uma atitude errada, né? A Bíblia fala ali também em Tiago, que diz o seguinte, que você fugir das paixões da mocidade. Mas, por outro lado, a Bíblia está falando aqui, resistam ao diabo. E tem gente que tenta resistir às paixões. Tinha até um filme, Resistindo a Tentações, não é isso? Tentação, você não tenta resistir, moço, você corre. Lembra de José no Egito? Né? A tática de luta contra a tentação é fugir dela, mas o diabo é resistir. Amém? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Efésios 6 diz: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por outro lado, há uma realidade: o diabo é astuto, e ele vai tentar ciladas contra os filhos de Deus, contra a criação de Deus, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Veja, para que serve a armadura? Para resistir. Amém? Então, esse primeiro inimigo, nós não vamos tomar muito tempo com ele essa noite, não. Mas lembra, com o diabo a gente resiste. E é interessante que nesses 3 inimigos que nós temos, esse primeiro, ele é contra nós. Se você tiver que lembrar de uma coisa do diabo, né, desse inimigo das nossas almas, lembra disso, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ele não vem para o bem. Não demole, não, resista, né? Porque não tem nada de bom no inimigo das nossas almas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, destruir as obras de Satanás. Jesus falou, né, que eu vim para que tenham vida. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Amém? E o objetivo, então, da gente se fortalecer em Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, é para que a gente possa, se revestindo de Deus, se revestindo das coisas que Deus nos dá, dos recursos que Deus nos dá, a gente possa resistir no dia mau. Amém? E não somente isso, ficar firmes. O segundo inimigo que nós temos, o mundo, ele já parece que ele não é tão claro assim, né? Porque o diabo, a gente tem muito claro que ele é o inimigo das nossas almas. E ele quer, de fato, é o inimigo porque ele quer roubar, matar, destruir. O mundo, ele não é exatamente dessa forma. Porque o mundo é tudo aquilo que nos rodeia. Todo o sistema que nos rodeia. E no mundo tem coisas que são neutras, né? Tem coisas que talvez você fala, poxa, que são bonitas. Mas nesse mundo que nós estamos aqui, é um mundo, o cosmos visível, aquilo que você vê, aquilo que você percebe, aquilo que te influencia, né? Eu estou falando português porque eu nasci no Brasil. E não falo português de Portugal, eu nasci aqui no Brasil. Amém? Então, eu falo aquilo que me influenciou. Eu aprendi a ouvir falando português, né? Eu não sou minhoca, né? Não nasci em São Carlos, mas eu vim para cá quando era bem jovem, bem criança. Então, eu brinco que eu sou paulistano, né? De nascença, né? Embora tenha uma influência grande de lá. Mas eu também sou de São Carlos, então eu sou produto também dessa cultura,
Mas esse mundo, quando fala, a Bíblia fala que um inimigo que nos rodeia. João 16:33 fala: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o mundo é um lugar onde a gente está, onde Deus nos colocou, onde Deus me fez eu nascer, né? E esse mundo, ele está complicado, porque 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno. Então, o problema do mundo, o problema dessa criação, é que desde a queda do homem, houve então a interferência, né, do mal. Teve uma distorção. Tudo que Satanás quer fazer, não apenas contra nossas almas, mas distorção. Então, não tem nada que funciona bem nesse mundo. Relacionamento nesse mundo não funciona bem, né? Até o nosso corpo não funciona bem 100% nesse mundo. Até a criação, até a natureza, até o clima está ficando doido, né? E muita coisa é responsabilidade da gente também, que não cuida, bota fogo em floresta onde que não é para botar, né? A floresta amazônica ali com uma seca terrível. Então o mundo, esse cosmos que a gente vive, que está ao nosso redor, ele está influenciado, ele não é totalmente neutro. Aliás, ao contrário, a Bíblia diz que ele tem muita influência, ele está sob o poder do maligno, né? Então, quando você vê nesses filmes que eu estou falando, já tem muito filme que fala sobre campos de concentração, né? Então, você pode ter até uma família ali, ou alguém crente, mas ele está dentro daquele campo de concentração, ele está no lugar que o sistema, ele está sob o poder do inimigo. Então, o mundo está dessa maneira. Mas Jesus disse-nos, em João 17, deis a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Esse inimigo, o mundo, é uma coisa que a gente, muitas vezes, tem uma dificuldade muito grande de se relacionar, né, de entender esse inimigo. Olha que Jesus falou assim: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o problema não é exatamente o mundo, é diferente do diabo. Né? O mundo está numa outra escala aí de influência. Ele já está no maligno. A influência dele é complicada, você tem que tomar cuidado. Não são do mundo como do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, o primeiro lugar que você precisa para vencer o mundo é a verdade, a palavra de Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, 1 João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sobre o poder do maligno. Então, existe confronto de poderes aí também. Por causa disso, Romanos 12 diz: não vos conformeis, não sede conformados com esse mundo. Não tome a forma, não se deixe amoldar pelos valores e pela cultura do mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, você não pode, da mesma maneira, Satanás você resiste, ok? Mas o mundo você não tem como resistir. Por que não dá para resistir o Satanás? O mundo. Lembra, se resiste o diabo, ele foge de você. Mas não tem como o mundo fugir de você. O mundo está ao teu redor. E Jesus falou, orou ao Pai: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, quando você está dentro do mundo, a estratégia que está falando aqui em Romanos, ou mesmo João 17, fala: peço que os livre do mal, santifique-os na verdade. Né? Então, você tem que colocar alguma coisa no lugar. Lembra? Trevas e luz. Vocês são sal da terra e luz do mundo. E Romanos 12 está falando isso: serem transformados pela renovação do vosso entendimento. Você tem que colocar alguma coisa no lugar. Não adianta falar: não toma a forma do mundo. Mas você tem que tomar a forma de Deus, forma de Jesus, forma de Cristo. Seu pensamento tem que ser transformado na mente de Cristo. Amém? Então, com o mundo você tem que substituir. Amém? Você não resiste ao mundo. Você não deixa tomar forma do mundo. Imagina um chocolate, né? Quem gosta de chocolate aqui? Todo mundo. Então, escolhi bem, né?
Adianta você ficar olhando assim para o chocolate, falando, chocolate legal. Você não vai comer porque você está de regime. Aí você começa a olhar para o chocolate, né? Aí cheira, entendeu? Começa a olhar para ele, parece que o chocolate está olhando para você. Funciona? Quanto tempo você resiste ficar olhando para o chocolate? 2 segundos. Então não tem jeito. O que você tem que fazer para não cair na do chocolate? Parar de olhar para ele. Mas você tem que colocar outra coisa no lugar. Vai comer uma banana, uma fruta, uma maçã, não é assim? Quem que é? Não dá certo? 1 João 5 diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Então você tem que mudar. O maior problema do nosso mundo começa a batalha aqui na nossa mente. Santifica-o na verdade. E qual é a verdade? Né? A tua palavra é verdade. E a verdade a salvação, Jesus falou, que te conheçam como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então essa é a verdade. O terceiro inimigo que nós temos, que é um inimigo invisível, dentre os 3 inimigos que a gente tem, talvez seja o pior inimigo que a gente tem para enfrentar. Porque esse ainda não dá nem para, muitas vezes, colocar alguma coisa no lugar. Esse inimigo é a batalha que está dentro de nós. E o que a Bíblia chama a nossa carne. Nosso maior inimigo, então, não é o diabo nem o mundo. O diabo está derrotado na cruz. Amém? Se você se submete a Deus, se você entrega a tua vida a Deus, Ele não tem o que fazer. Eu já testemunhei, já tive a oportunidade de ver muitas pessoas, né, sendo libertas da possessão demoníaca. E não tem jeito, quando uma pessoa, mesmo quando o poder de Deus vem, a pessoa não consegue por ela mesma decidir, ela é liberta. Mas depois, se ela escolhe seguir a Cristo, não tem como, Satanás não tem poder sobre ela. Porque há um Deus que é muito maior que ele. E quando nós estamos na mão de Deus, não tem o que fazer. O mundo é complicado, porque o mundo é aquilo que nos rodeia. E a Bíblia fala muito claro, a gente acaba sendo amoldado. Por mais que você pense, muito daquilo que você pensa é uma cultura, faz parte da sua cultura. Muitas vezes até cultura de igreja. Quando eu fui, a primeira vez que nós tivemos experiência, moramos fora do Brasil, lá fomos missionários, na África, a gente viu que tinha muita coisa que era cultura nossa. E também tem um lado positivo, você começa a perceber que tem coisa que é acima, né? Isso? Supracultural, né? Então é muito bom quando você vê cristãos da China, cristãos do Paquistão, cristãos da África, cristãos da América do Sul, América do Norte, cristãos da Europa, e aquilo que é verdade, aquilo que está acima da cultura. Como é bom. Amém? Mas o nosso maior inimigo, então, não é o diabo e não é o mundo, mas o nosso maior inimigo é aquele que habita em nós, que a Bíblia chama de nossa carne. E nós já lemos aqui, nós estamos estudando sobre Romanos, né? Fala sobre essa carne, está falando sobre o velho homem. O diabo, então, ele foi derrotado. E a Bíblia nos alerta que, na verdade, ele tem, sim, ciladas, ele tenta lançar dardos inflamados contra a gente, né? Inclusive no nosso pensar. Ele vai tentar fazer isso, mas a nossa maior preocupação, então, é estar firmes em Cristo. Amém? Nós já vimos lá em Efésios. Romanos 7 diz o seguinte: porque eu sei que dentro de mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então você deveria ter essa consciência. Na minha carne, ou a minha carne não busca o meu bem. Ela deseja coisas que são para agora. Ela não pode esperar. Ela quer agora. Ela não quer esperar a eternidade. Ela não quer esperar coisas eternas. Ela não quer esperar coisa que tenha valor. E até no lado natural, né? Se você quiser colher alguma coisa, né, um carvalho, uma árvore grande, demora para crescer. Mas se você quiser um alface, é rápido, né? Então, muitas vezes, a gente não tem vontade de trabalhar duro, de estudar pesado, porque vai dar trabalho. Então, nossa alma quer tudo que é imediatista,
tudo que é rápido, tudo que é conveniente, tudo que não dá trabalho, tudo que não tem confronto, tudo que não tem dor, tudo que tem conforto, nada que é desconfortável, nada que é difícil, tudo que é fácil, né? Aquela frase que tudo tem que ser favorável, né? Não é isso? Descida na ladeira, nada de subida ao monte. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, querer estar em mim, sim, porque agora Romanos 7 está falando do cristão, daquele que entregou a sua vida a Cristo, que é uma nova criatura, mas ele ainda habita dentro dele, o velho homem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando você lê esse versículo aqui, tem identificação para você? E quando muitas vezes eu leio esse versículo, ou li esse versículo, eu ficava pensando, poxa vida, né? Parece que teve casos que eu fico lá brigando, né? Eu não queria ter magoado uma pessoa, magoei. Eu não queria ter feito isso. Mas pensa só nas coisas que você sabe que faz mal para você. Lembra do chocolate de novo? Né? Um chocolate, meia barra, você pode comer, mas quando você menos espera, você comeu 2 barras de chocolate. Está todo mundo perguntando, né? Cadê a outra barra de chocolate? Você comeu a sua e ainda comeu do outro. Né? Acontece, né? E você sabe que você não devia ter comido as 2 barras de chocolate. Ou você sabe que não podia tomar tanto refrigerante. Estou falando de coisas básicas. Porque, na verdade, os gregos, eles achavam que você resolvia tudo na virtude e na força de vontade. Vou criar um hábito. Eu vou ter força de vontade, vou parar de comer chocolate, eu vou parar, mas não funciona. Talvez funcione por um tempo, mas não funciona por muito tempo. E a prova de que Paulo está falando aqui do novo homem, Romanos 7, 22, 25, ele está dizendo, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Essa é a promessa que havia ali em Jeremias. Eu vou colocar no seu coração a minha lei. Então Paulo falou, dentro do meu coração eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros, nessa realidade, como se fosse um cosmo que me redor, está ao meu redor, mas agora dentro dessa realidade, microcosmos, né? A criação, a criatura que você é, dentro da sua mente, os seus sentimentos, os seus membros. Como ele está falando, eu vejo uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele fala, miserável homem que sou, que vida miserável é essa? Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa pergunta que Paulo fala é interessante, né? Que todo mundo chegava para Jesus e falava assim, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer para não comer mais chocolate? Como é que eu vou fazer para me controlar? Como é que eu vou fazer para não falar as coisas que não devia falar? Como é que eu vou fazer para me comportar? Quem me livrará dessa vida miserável? Ele não está perguntando o que vai me livrar, mas quem? É uma pessoa. Como eu posso ser liberto de mim mesmo? E a resposta que Paulo está dando aqui, verso 25, Jesus, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E virando o próximo versículo, Romanos 8, nós estudamos bastante esse ano aqui, né? Romanos 7, 8. Portanto, por causa de tudo isso que nós falamos, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa é a resposta que o apóstolo está dando. Amém? Como eu posso me livrar dessas questões aqui dentro? E nós vimos que existe essa velha natureza dentro de nós e o novo homem que está dentro de nós. Então o velho homem, ele tenta agir pela força da vontade, mas o novo homem, ele vai ter um novo domínio próprio, por causa do Espírito Santo atuando dentro dele. A gente não vai entrar aqui em detalhe, mas eu queria que você pensasse alguma das coisas que talvez desse velho homem, dessa velha natureza, que
que a gente vê no Romanos 7, 8, algumas coisas que estão lá dentro. E são essas as batalhas diárias que nós temos. 7 coisas, 7 armas, 7 armas que estão lá dentro de nós. A primeira delas é a vergonha. Quanta coisa a gente não faz, o nosso velho homem, né? Se você não pensar que agora a sua nova identidade em Cristo, o que Cristo fez por você, que não há mais condenação, você não tem mais, a sua identidade está em Deus, a sua dignidade está em Deus. O Senhor tirou toda a vergonha, mas quando a gente pensa no nosso homem natural, né? Então, às vezes, você vai lá e compra um carro que não precisa comprar. Porque você precisa de alguma maneira, não estou dizendo você, mas o geral, o homem em geral, né? Porque eu preciso provar que eu sou alguma coisa. Então eu vou procurar fazer coisas para impressionar pessoas que talvez nem sejam tão importantes para a minha vida. Nem eu sou tão importante. O segundo ponto aqui que a gente luta todo dia são os pensamentos fora do controle. Pensamento, quando você menos espera, está fazendo você pensar coisa errada, ou a respeito de Deus, ou a respeito de você, ou a respeito das outras pessoas. Comportamento compulsivo, ao contrário do domínio próprio, sabe? Quando você vê, você já fez. Medo que limita, medo que trava, medo que não deixa você dar um passo para frente, medo que não deixa você arriscar, dar passos para frente, não sair do passado. Desânimo, um desânimo que rouba a esperança. Amargura, que não consegue lidar com perdas e mágoas. Insegurança. São 5 coisas aqui, né? Só para você ver, lembrar, quando a gente fala como que se manifesta sintomas, né? Aquele velho homem fica tentando a carne, quando a gente fala, a gente pensa talvez carne é só um adultério, uma coisa mais para o lado sexual, mas na verdade dentro de nós existem armas de autodestruição que estão lá todo dia, que estão sabotando a obra de Deus em tua vida. Amém? Então é muito importante que a gente vê em Romanos 7, 8, como que a gente confronta essa realidade, porque a carne ela deseja tudo que é satisfação instantânea, a carne é governada por desejos, e nem todo desejo é uma coisa boa, né? Você pode gostar de comer alguma coisa que não faz bem para você, e você vai comer. Tem gente que virou um alcoólatra e não consegue parar de beber, aquilo está consumindo a saúde da pessoa. Mas ela tem desejo, então desejo é alguma compulsão, alguma coisa que não é necessariamente boa. Eu posso desejar coisas que fazem mal, inclusive posso escolher caminhos que levam à morte. A Bíblia fala isso. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é a morte. E a vontade de Deus, ela é sempre perfeita e agradável. Então, dentro de nós, a carne deseja coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Por isso Jesus, como é que Jesus nos ensinou na oração, né? Fala assim: Pai, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, né? Que o Senhor tenha o primeiro lugar. Se o Senhor tem o primeiro lugar, então Satanás não tem nem espaço aqui. Amém? Sujeitai-vos diante da mão de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Também não tem lugar o mundo, porque santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Então essa é a luta que nós temos. A carne deseja coisas da terra, mas aquilo que Deus tem para nós vai muito além. A questão que nós travamos com o mundo, com o diabo e com a carne, principalmente com a carne, é uma batalha que é todo dia, é uma jornada durante todo o nosso tempo na terra. Ela não é uma corrida a curta distância. E eu lembro um pouco quando é uma batalha de fé, é uma corrida de fé. E eu lembro quando Jesus chama Pedro para fora do barco.
E Pedro, ele tem um passo de fé, ele começa a andar. Mas quando ele começa a olhar para o redor dele, ouve o vento, vê as ondas, ele começa a afundar. E o que é maravilhoso, que na hora que ele começou a afundar, ele clamou a Jesus. E imediatamente Jesus pegou ele pela mão. Então, é interessante a gente saber isso, que não é uma corrida de curta duração. Não é 50 metros, não é 100 metros, mas é uma jornada, e nós temos que preparar para isso. Muitos cristãos do passado, eles tentaram resolver essa luta interna, se colocando dentro de um mosteiro, dentro de um convento, saindo fora do mundo. Porque lá eu fico, sabe, um eterno acampamento, ninguém sabe o que está acontecendo. Sempre dentro dessa ideia de que eu vou, pela força de vontade, eu vou vencer. E eles ficavam ali com disciplinas restritas, com modo de tentar comandar, domesticar a carne, controlar, né? Tinha um outro nome também que a gente usava muito, como que mortificar a carne, né? Então se batia com chicotes, mas é muito além disso. Não adianta você ir para o outro lado do mundo, porque esse tipo de batalha que está dentro de você vai junto com você. Se você tentar ir para o outro lado do mundo, seus problemas vão para o outro lado do mundo com você. Há momentos que bater a retirada, que eu já falei, né? Tem lutas nossas que a melhor coisa é bater em retirada, como, por exemplo, fugir às paixões da mocidade. E eu lembrei desse trocadilho quando eu era jovem, né? Que a gente acaba querendo resistir à tentação, fugir do diabo. Mas a palavra de Deus nos ensina, né? Você não resiste ao desejo, você substitui e coloca alguma coisa no lugar. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, submetei-vos a Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então não tem como você querer que o velho homem não esteja no controle, se você não deixar que o Espírito de Deus esteja sob o controle, se você não deixar que o Espírito de Deus tome controle sobre a sua vida. Essa batalha, essa guerra invisível, uma guerra combatida dia a dia. E a Bíblia nos fala ali em 1 Timóteo 6,12, diz: combata o bom combate. Paulo está falando para Timóteo: tome posse da vida eterna, da qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de boas testemunhas. 2 Timóteo 4, 7, 8, ele diz: combati o bom combate, combate da fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o juiz, o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Interessante nesse versículo, em 1 Timóteo 6,12, 2 Timóteo 4, e quando Paulo fala, né, não somente a mim, que Deus vai me dar, né, a coroa lá da vitória, a coroa da justiça, mas a todos os que amam a sua vinda. É que essa luta, uma boa notícia que você tem, é que essa luta que você pensa, que você tem que vencer todos os dias, não é só uma luta sua. A pessoa que está do teu lado, a pessoa que está atrás de você, a pessoa que está na sua frente, passa pelas mesmas provações, ou por coisas parecidas. Esse combate da fé, ele está registrado em Hebreus 11, que ele fala, né, de pessoas que venceram, pessoas que ao longo da história deixaram o seu testemunho, pessoas que o mundo não era digno deles. Hebreus 11, de 1 a 4. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito daquilo que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Depois ele vai falando que Abel ofereceu um sacrifício melhor que Caim. Ele vai até Abraão. E no verso 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado,
obedeceu. É interessante que esse caminhar do Espírito, o combate na fé, aquilo que acontece dentro de você, ele faz parte da obediência. Amém? Obediência. Indo para um lugar que havia para receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, em uma terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice ou construtor é Deus. Satanás veio tentar deturpar a obra de Deus. E Deus criou, Deus formou, Deus me criou, eu e você, para que a gente fosse feitos na conformidade do Filho, da imagem do Filho. Nessa luta, que muitas vezes parece que ela não progride, que não avança, que a gente gostaria que talvez fosse uma coisa mais automática, né? Você levanta a sua mão, aceita Jesus, e agora a vitória, a guerra está vencida. Mas até aquele dia que nós vamos receber a coroa da justiça, é muito claro nesse texto aqui, que é uma batalha diária. Nós não fomos privados de participar dessa batalha. Todos esses morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pulando um pouco lá na frente. O que mais direi? Faltaria tempo para eu contar de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas. Aqui está falando de pessoas. Posso escolher Sansão. Difícil pisar na bola, tomar decisões, escolhas pior que ele. Você conhece alguém mais pisão que ele? O próprio Davi. Cada um deles. Verso 33 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha que coisa louca. Há uma realidade no combate da fé, e a coisa que nem tudo nesse combate parece perfeito, completo, enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Uma segunda coisa, que algumas das promessas de Deus serão alcançadas. Ele está falando todo o tempo aqui que Deus preparou, e essa palavra para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Aperfeiçoados é completos. A palavra perfeição aqui na Bíblia é completo, não está terminado aquilo que Deus quer fazer. Esse combate na fé, esse testemunhos, não está completo. Até o dia da volta do Senhor vai estar completo. E muitas coisas que nós não entendemos hoje, nós vamos entender um dia. Amém? Isso significa que enquanto nós seguimos na carreira e combatemos pela fé, experimentaremos muitas dores e sofrimentos.
Mas como é que Paulo está falando? Como que eles venceram? Lembra como que eles venceram pela fé? Eles não consideraram aquilo que eles viam, né? Mas eles consideraram aquilo que eles viam pela fé. Se você vira a página e vira o capítulo de Hebreus 11 para Hebreus 12, ele diz: portanto, como que a gente vence? Como que a gente vai terminar essa batalha? E dizer como Paulo: eu combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3, estamos terminando. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleceis, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Nós precisamos focar em Jesus. Amém? De todos esses 3 inimigos, há uma arma que nós temos, que é focar em Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria estar orando por você. Se você muitas vezes tem olhado para a vida e chegado a pensar que a vida é miserável, e talvez você tenha orado e pensado e falado com Deus como Paulo: quem me livrará dessa miserável homem que sou? Quem me livrará dessa situação? Vamos nos lembrar. Que você possa lembrar que o que Jesus fez por você. Quem é Ele? Há uma vitória a ser vencida, há um combate a ser lutado. O Senhor venceu a guerra, o Senhor venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo. E Ele não nos tirou desse mundo, mas Ele falou, orou: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se tem alguma coisa que está incomodando a tua vida, e se você tem ficado desalentado, desfalecido, de tanto que esses inimigos internos, o velho homem, tem prevalecido muitas vezes, tem incomodado, tem andado para trás. Há uma promessa que vai ser cumprida até aquele dia. A boa obra, que aquele que começou a boa obra em vós, há de concluir até o dia de Cristo. Nesse momento aqui, se você está tendo algum pensamento distorcido, se você está tendo algum sentimento que não é bom, talvez é o desejo, aquilo que você quer, mas você sabe que não é bom para você. Você tem a liberdade, como filho de Deus, de orar e pedir que o Espírito te dê novos pensamentos, que te dê nova vontade, nova vontade de viver. Que Ele coloque novas coisas em sua vida. E que você possa focar o seu pensamento, os teus sentimentos, os teus olhos, aquilo que você dá atenção para o Senhor Jesus. Deixa tudo que está ao teu redor. Deixa para trás aquilo que quer embaraçar os teus pés. Todo medo que impede que você corra. Toda vergonha, todas essas coisas que são autodestrutivos, vêm para sabotar a tua vida, não deixar você caminhar, não deixar você experimentar novas coisas em Deus. Essa noite eu quero te lembrar que o Senhor é Deus, Ele é vivo. Satanás não tem
menor chance contra o Deus eterno, contra o Deus todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, contra o Rei dos reis, o príncipe da paz, aquele que diz: não, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas não tema, porque eu venci o mundo. Aleluia. Senhor, eu quero orar por cada um e pedir que o Teu Espírito esteja confirmando a Tua palavra, que o Senhor esteja trabalhando lá dentro, e que a gente não tenha medo, que a gente não olhe para trás, não faça como aquele povo no deserto, ficar pensando só no Egito, mas que a gente possa avançar, olhando para a promessa, para aquilo que o Senhor nos chamou, a vida abundante que o Senhor nos chamou, a vida eterna que o Senhor nos chamou, que começa no dia que se chama hoje. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém?